Olá, vou falar um bocadinho sobre alguma matéria de política internacional, especialmente sobre a história do pós-Segunda Guerra Mundial. Bem, vou começar sobre os caminhos da paz do pós-guerra. Houve alterações económicas, sociais e demográficas. A Segunda Guerra Mundial teve consequências trágicas, desastrosas a nível humano, económico e social. Provocou 50 milhões de mortos e um elevado número de deficientes. Na Europa, a destruição de cidades e vias de comunicação, indústrias e de campos abandonados levou à decadência da economia. Os Estados Unidos, por sua vez, afirmavam a sua supremacia económica e militar. A guerra ainda não estava terminada e os representantes dos Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética reuniram-se em fevereiro de 1945 na Conferência de Yalta, na Ucrânia, e posteriormente em agosto de 1945 na Conferência de Potsdam, na Alemanha. Nessas conferências tomaram decisões para estabelecer a nova ordem mundial. A divisão da Alemanha em 4 zonas ocupadas e administradas pelos Estados Unidos, Inglaterra, França, na parte ocidental, e União Soviética, URSS, na parte oriental. A Alemanha foi desmilitarizada e desnazificada. Nazi, e perdeu todos os territórios conquistados. O julgamento num tribunal internacional em Nuremberg de todos os dirigentes nazis que cometeram crimes de guerra, muitos foram condenados à morte. Em 1945 foi criada uma organização mundial com o objetivo de preservar a paz e resolver de forma pacífica os conflitos entre as nações. Foi a Organização das Nações Unidas, a ONU. Bem, vou falar também um bocadinho das alterações no mapa político mundial. Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial e como consequência dos acordos estabelecidos, formou-se um novo mapa político mundial. O Japão foi temporariamente ocupado e reorganizado pelas forças dos Estados Unidos e estabeleceu um regime democrático. A criação do Estado de Israel para os judeus em 1948, na Palestina, considerado o território dos seus antepassados. Esta iniciativa foi tomada contra a vontade dos palestinianos e os restantes países do Médio Oriente e desencadeou um conflito que ainda hoje dura. Assiste-se também ao declínio da Europa e à sua divisão em 2 zonas de influência. Os países da Europa de leste ficavam sob a influência da URSS, União Soviética, enquanto que os restantes países da Europa ficavam sob a influência dos Estados Unidos da América. Opa, está calor. Ups. Bem, a procura de uma paz duradoura. Eu vou falar da ONU. Em plena Segunda Guerra Mundial, em 1941, Roosevelt e Churchill defendiam, através da Carta do Atlântico, a necessidade de se fundar uma organização internacional que substituísse a Sociedade das Nações e promovesse uma colaboração económica, política e cultural entre os povos. E em 26 de junho de 1945, na Conferência Internacional de São Francisco, aprovou-se a Carta das Nações Unidas, que foi assinada por representantes de 50 países. Em 24 de outubro, nesse mesmo ano, nascia a Organização das Nações Unidas, ONU, com os seguintes objetivos:
manter a paz e a segurança mundial, procurando impedir novos conflitos, promover a cooperação social, cultural e económica entre todos os países, entre todos os povos, garantir o direito à autodeterminação de cada povo, promover os direitos humanos e liberdades fundamentais do mundo inteiro. Começou logo por aprovar em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os principais órgãos e organizações especializadas mantêm-se na atualidade praticamente iguais aos do tempo da sua fundação. A Assembleia Geral, o principal órgão da ONU, debate os problemas internacionais mais graves, mas é no Conselho de Segurança que se decidem as questões mais importantes. Entre os organismos especializados da ONU destacam-se os que lutam para erradicar a fome, a pobreza, as doenças e o analfabetismo para proteger as crianças e defender o ambiente. Os principais organismos especializados da ONU são a FAO, a Organização de Alimentação e Agricultura, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a OMS, Organização Mundial de Saúde, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Não é nada pouco. Várias organizações que já ouvimos falar delas várias vezes e que agora aqui estão um pouco mais sistematizadas. Vou falar um pouco de um português na luta contra o genocídio. Com a invasão da França pelas tropas nazis em maio de 1940, a salvação possível para os judeus era abandonar o território e conseguir entrar num país neutral. Para isso precisavam de um visto. O cônsul português em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, estava proibido de emitir vistos a determinadas categorias de refugiados, sem autorização prévia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente judeus e antifascistas, que por razões raciais ou ideológicas eram consideradas como indesejáveis. Contudo, este cônsul considerava estas novas normas racistas e desumanas. Por isso, contrariando as ordens de Salazar, que estava no poder então em Portugal, passou milhares de vistos, salvando muitas pessoas da morte certa. A sua desobediência acabou por ser descoberta pelo governo de Salazar e recebeu as ordens para suspender a emissão de vistos sob a ameaça de procedimento disciplinar. Aristides Sousa Mendes continuou a receber refugiados em sua própria residência em Bordeus, em França. Estes daí partiram para Portugal, onde permaneceram mais uma vez a sua casa de cabanas de Viriato, enquanto aguardavam para embarcar para outros continentes. Calcula-se que tenha salvo cerca de 30.000 pessoas. Muito bom. Só mais tarde, em 1989, é que foi reconhecida a nobreza da sua atitude pela Assembleia da República, condecorado com o título póstumo com a Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, Mário Soares. É Presidente da República de
legal. Portuguesa. Bem, em resumo, vou falar de algumas coisinhas da Segunda Guerra Mundial. Falar dos antecedentes. O fracasso da SDN, o expansionismo das ditaduras. A Itália invadiu a Etiópia em 1935, data do início da Segunda Guerra Mundial. Também outro expansionismo das ditaduras foi a Alemanha, que invadiu a Áustria em 1939, a Checoslováquia em 1939 também e a Polónia em 1939 também. Outro dos antecedentes foi o rearmamento, pactos militares entre o eixo de Berlim, Roma e Tóquio. E outro expansionismo das ditaduras foi o Japão, que invadiu em 1931 a Manchúria. E o Japão invadiu também a China em 1937. Portanto, com estes antecedentes fizeram por desencadear a Segunda Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Vou falar um pouco do desenvolvimento do conflito. Houve, por um lado, algumas vitórias do eixo. O eixo com a Alemanha, Itália e Japão. Vou falar um pouco do período entre 1939 e 1942. Houve a Guerra Relâmpago, 1940, em que a Alemanha ocupa a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e a França. A Alemanha ataca a Inglaterra e invade a União Soviética em 1941, o URSS. Ataque japonês em Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Neste desenvolvimento do conflito, ainda houve ofensivas dos aliados. Os aliados eram a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética, o URSS e Canadá. De 1942 a 1941, os pontos principais são a entrada dos Estados Unidos na guerra, batalhas de Midway e Guadalcanal, ocupação do Norte da África, batalha de Stalingrado, libertação da Itália, desembarque na Normandia, o dia D, avanço do Exército Vermelho a leste, capitulação da Alemanha em maio de 1945, lançamento de bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki e a capitulação do Japão em agosto de 1945. Portanto, foi um bocado dura esta guerra e vou-vos falar um pouco das alterações do pós-Segunda Guerra Mundial, alguns tópicos importantes. Em relação, vou falar de algumas alterações, sobretudo humanas, políticas e económicas. As alterações humanas foram cerca de 50 milhões de mortos, crise de valores, genocídio, fuzilamentos, torturas, etc. Elevado número de deficientes. Nas alterações políticas, tivemos a divisão da Alemanha, o julgamento de Nuremberg, a desmilitarização da Alemanha, instauração de regimes democráticos, alterações no mapa político mundial,
e a divisão do mundo em dois blocos antagónicos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, URSS. Criação da ONU em 1945 e criação do Estado de Israel em 1948. Em suma, também das alterações económicas foi a crise económica, a destruição de cidades, de vias de comunicação e de indústrias, a cadência da Europa e a superioridade dos Estados Unidos. Pois é. Agora vou falar um pouco sobre do segundo após-guerra aos desafios do nosso tempo. Falo do mundo sair da guerra, das transformações do mundo contemporâneo, Portugal e do autoritarismo à democracia. Portanto, no primeiro ponto, o mundo saído da guerra. Ou melhor, o mundo saído da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se completamente destroçada e a necessitar de ajuda financeira para a sua reconstrução. As divergências entre as duas superpotências do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, acentuaram-se, passando a disputar entre elas o domínio do mundo. Este dividiu-se em duas zonas de influência: a zona ocidental capitalista liderada pelos Estados Unidos e a zona oriental socialista comunista chefiada pela URSS, União Soviética. Vivia-se no chamado período da Guerra Fria. O fim da guerra ficou ainda marcado por movimentos independentistas e de descolonização da África e da Ásia. Vou falar de algumas datas históricas que são importantes nesta fase do mundo sair da guerra. Ou seja, da política dos blocos aos primeiros movimentos de independência. Por exemplo, a data de 1947 foi a independência da Índia, Paquistão e Ceilão, e também a data do Plano Marshall. Em 1948, destacou-se a criação do Estado de Israel e o bloqueio de Berlim. Em 1949, a criação da NATO e do Comecon. E a primeira experiência atómica na União Soviética, URSS. Ainda a independência da Indonésia. No ano 1950 destacamos a Guerra da Coreia. E em 1952 destacamos a primeira experiência da bomba de hidrogênio nos Estados Unidos. Nesta política de blocos e nesta Guerra Fria e a descolonização, em 1953 destacamos a morte de Stalin e o fim da Guerra da Coreia, que tinha iniciado em 1950, portanto a Guerra da Coreia 1950 e 1953. Em 1954, neste contexto ainda da política de blocos, da Guerra Fria e da descolonização, temos em 1954 a independência do Vietnã e em 1955 o Pacto de Varsóvia e em 1961 a construção do Muro de Berlim. 1961 foi a construção do Muro de Berlim, que vai cair um pouco mais tarde, mais à frente.
beber um bocadinho do meu chá favorito de ervas. Bem, neste contexto vou falar da reconstrução e da política de blocos. A hegemonia americana e a expansão do mundo socialista. Está bom como título? Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrava-se arruinada e endividada. Na cena política internacional surgem duas novas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que passam a controlar económica e militarmente grande parte do mundo. A partir de 1947, os Estados Unidos, através do Plano Marshall, vão apoiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental devastados pela guerra. Com este plano pretendem ajudar economicamente na reconstrução das indústrias e reativação do comércio. Também este plano pretende reforçar e reafirmar a posição dos Estados Unidos como superpotência, pretende ainda impedir a expansão do comunismo e a influência soviética na Europa debilitada pela guerra. Os 18 Estados europeus que aderiram ao Plano Marshall dos Estados Unidos, em troca, facilitaram os investimentos nos seus países. Em 1948, formou-se a OSCE, Organização Europeia de Cooperação Económica, com o objetivo de controlar a aplicação dos bilhões de dólares emprestados pelos Estados Unidos aos países europeus. Por sua vez, a União Soviética, para travar a influência americana no leste europeu, criou em 1947 um organismo com sede em Moscou de controle e coordenação dos partidos comunistas da Europa, o Cominform. E como Stalin não aderiu ao Plano Marshall, em 1949 propôs apoio financeiro aos países da Europa do Leste com o COMECON, Conselho de Ajuda Económica Mútua. Portanto, vou falar mais um bocadinho sobre esta política de blocos e sobre as alianças militares. A oposição entre os Estados Unidos e a União Soviética conduziu a uma política de blocos. O bloco ocidental capitalista, formado pelos países do Ocidente Europeu, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco de leste comunista, que integrava países da Europa Oriental, chefiada pela União Soviética, o RSS, contando com o apoio da China comunista desde 1949. Cada bloco procurou defender-se militarmente. Assim, os Estados Unidos, em 1949, criaram a NATO, ou OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, enquanto que a União Soviética criou, em 1955, o Pacto de Varsóvia, que visava fazer oposição à NATO. Enquanto a NATO estava para o Ocidente, o Pacto de Varsóvia estava para o Oriente. Dado que o Ocidente capitalista, o Oriente comunista.
A oposição entre as duas potências provocou a disputa e divisão de zonas de influência do mundo. O comunismo alastrou na Ásia com a implantação da República Popular da China em 1949 por Mao Tse-tung. A Coreia do Norte e Indochina também implantaram regimes comunistas e ficaram sob a influência soviética. Vida difícil. Falar muito cansa, ou então seca a garganta. Cheers! O antagonismo dos blocos, dos grandes blocos, ou seja, a Guerra Fria. A divisão do mundo em dois blocos políticos criou um clima permanente de tensão militar, ideológica e diplomática, que se deu o nome de Guerra Fria. Portanto, a Guerra Fria está sempre associada a um clima permanente de tensão militar, ideológica e diplomática, especialmente mais no campo ideológico, dado que o capitalismo tem uma ideologia e o comunismo tem uma outra ideologia. Esta situação levou a que dois blocos procurassem reforçar o seu poder militar com a corrida às armas nucleares e apoiassem conflitos localizados. Ainda neste contexto foram criados organismos de espionagem com a intervenção das políticas secretas, como o KGB da União Soviética e a CIA nos Estados Unidos. Esta luta por zonas de influência ficou conhecida como por equilíbrio pelo terror. É mesmo, equilíbrio pelo terror. O mundo viveu vários conflitos armados neste período, como podes analisar em seguida. Eu vou destacar, ou seja, analisar no sentido que eu vou-vos falar um bocadinho da crise dos mísseis de Cuba, do bloqueio de Berlim e da Guerra da Coreia. E é uma análise que podereis fazer a seguir. Bom, a crise dos mísseis de Cuba foi em 1962. Consistiu uma ameaça à paz mundial. A União Soviética instalou nessa ilha uma base de mísseis nucleares que levou o presidente Kennedy, presidente dos Estados Unidos, a lançar um ultimato à União Soviética exigindo o desmantelamento dos mísseis. Caso contrário, atacaria Cuba. O acordo alcançado entre o dirigente da União Soviética, Nikita Gorbachev, e o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, para retirar os mísseis, evitou a possível guerra nuclear. Portanto, vou falar também do bloqueio de Berlim. Berlim, que foi em 1948-1949. A Alemanha e a cidade de Berlim ficaram divididas por 4 países: Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Os países ocidentais decidiram criar um Estado alemão independente,
República Federal Alemã, RFA. Para travar o avanço comunista, a União Soviética responde com um bloqueio económico a Berlim Ocidental, impedindo o acesso terrestre à cidade. O abastecimento passou a ser feito pelos Estados Unidos por uma ponte aérea durante cerca de um ano. Durante este tempo, uma nova guerra mundial parecia estar iminente e em 1949 Stalin pôs fim ao bloqueio e criou na parte oriental a República Democrática Alemã, RDA, a qual em 1961 construiu o Muro de Berlim, com o objetivo de impedir que os cidadãos de leste fugissem para a RFA. Este passou a ser um dos grandes símbolos da Guerra Fria, este muro. Este muro de Berlim. Portanto, ainda neste período, vou falar-vos um pouco da Guerra da Coreia. De 1950 a 1953. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte foi ocupada pela União Soviética e a Coreia do Sul foi ocupada pelos Estados Unidos. Em 1950, a Coreia do Norte, comunista, invadiu a Coreia do Sul com apoio da China. Por sua vez, a Coreia do Sul contou com o apoio dos Estados Unidos para se defender. O receio de um conflito nuclear impediu o confronto entre as superpotências, já que cada uma podia destruir ou ser destruída pela outra em situação de guerra. Atualmente a Coreia ainda se encontra dividida. Bem, mais um bocadinho de chá. Vou falar um bocadinho da recusa da denominação europeia e dos primeiros movimentos de independência, especialmente também do combate ao colonialismo. O fim da Segunda Guerra Mundial e a política de blocos favoreceram a independência das colónias europeias na África e na Ásia. Foram vários os fatores que explicaram os movimentos de luta de libertação nacional após a Segunda Guerra Mundial. Um deles foi a exigência da ONU em respeitar os direitos dos povos colonizados, nomeadamente a autodeterminação, direito de escolher livremente a forma de governo. Isso chama-se autodeterminação. A independência, a liberdade e a igualdade. Também outro ponto foi a perda de hegemonia das potências europeias. Essa perda hegemónica das potências europeias, que se mostraram incapazes de responder militarmente aos movimentos de libertação das suas colónias. Também o interesse da União Soviética e dos Estados Unidos em derrubar os impérios coloniais, de forma a aumentarem as suas áreas de influência noutras zonas do mundo. Ou seja, uma neocolonização. Bom, vou falar ainda das formas de luta de libertação nacional. Os movimentos de descolonização começou nas colónias
asiáticas e assumiu duas formas de luta. Uma via pacífica, como aconteceu na Índia, a Índia que era uma colónia inglesa que se tornou independente em 1947. Mahatma Gandhi foi o dirigente político do movimento nacionalista defensor da não-violência. A forma violenta, como se verificou na Indonésia, colónia holandesa, a Indonésia era uma colónia da holandesa, que alcançou a independência em 1949, após vários anos de guerra dirigida por Sukarno. Por sua vez, Ho Chi Minh, com o apoio da China, lutou contra os franceses pela independência da Indochina. Porque a Indochina era uma colónia francesa. O que só aconteceu em 1954, após 9 anos de luta armada. Finalmente, a Indochina tornou-se livre da França. Estes movimentos de descolonização da Ásia estenderam-se também ao continente africano, sobretudo em 1955 e 1975, como eu vou falar um bocadinho mais adiante. Bem, beber um bocadinho mais de chá. Bom, isto é tudo muito comprido. Podem achar que é uma grande seca, e se calhar até é uma grande seca, mas pronto. Vou tentar resumir o máximo deste período histórico, desta fase, destes acontecimentos, sucessão de acontecimentos, deste mundo saído da guerra e desta política de blocos, da Guerra Fria, da política de blocos, quer dizer, o bloco ocidental e o bloco de leste. O bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, países da Europa Ocidental e Canadá, com uma economia de mercado, com o Plano Marshall desde 1948 e com a criação da NATO também em 1949. E, por outro lado, o Bloco de Leste, liderado pela União Soviética, URSS, União das Repúblicas Sociais Socialistas, países da Europa de Leste e China, com uma economia planificada, já não é uma economia de mercado, mas sim uma economia planificada, com o Comecon desde 1949 e o Pacto de Varsóvia desde 1955. Portanto, o que é que era comum a estes dois blocos? A Guerra Fria. Por um lado, a corrida às armas nucleares, a bomba atómica, a bomba de hidrogênio, e por outro lado, os principais conflitos bipolarizados, que foi a Guerra de Indochina em 1945-1954, o bloqueio de Berlim em 1948-1949, a Guerra da Coreia em 1950-1953 e a crise de Cuba em 1962. Portanto, com isto tudo, os primeiros movimentos de independência foram a descolonização. Tivemos a descolonização pacífica na Índia, no Paquistão e em grande parte da África, e a descolonização violenta na Indonésia e na Indochina. Bem, isto resume toda esta parte do mundo saído da Segunda Guerra
Mundial. E o chá dura. Bem, vou falar de algumas transformações, resumindo aquela parte do pós-Segunda Guerra Mundial, vou falar um pouco das transformações do mundo contemporâneo. O mundo na segunda metade do século XX conheceu profundas transformações na economia, na sociedade, política, cultura e tecnologia. Os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos viveram um forte desenvolvimento económico e tecnológico, e os países do bloco comunista, liderado pela União Soviética, tiveram um crescimento desigual, verificando-se a sua desagregação em finais da década de 1980. Na década de 80. Os territórios descolonizados, apesar de livres e independentes, continuaram a enfrentar graves problemas económicos, sociais e políticos. Em paralelo com a riqueza de grandes potências, surgia o Terceiro Mundo. Terceiro Mundo subdesenvolvido, onde alastra em muitos locais a miséria e a fome. Bem, então, vou falar do pós-Segunda Guerra Mundial aos desafios do nosso tempo. Algumas datas que são importantes para marcar este período histórico. 1949. Portanto, digamos que o desenvolvimento económico dos países capitalistas é um ponto assente. Também o crescimento do mundo socialista também é um ponto assente. E a descolonização, outro ponto assente. E a Guerra Fria, também ponto assente para estes marcos históricos que vou falar. 1949, a criação da República Popular da China. 1953, a morte de Stalin e Tito, presidente da Jugoslávia. 1955, a Conferência de Bandung. 1957, Tratado de Roma e a fundação da CEE. 1959, Revolução Cubana. 1960, a independência do Senegal e Kennedy torna-se presidente dos Estados Unidos. Em 1962, crise dos mísseis de Cuba. Em 1968, mais propriamente em maio de 68, em Paris, o chamado Maio de 68 em Paris. Também em 1968, a morte de Mr. Luther King. Em 1973, o alargamento da CEE e a retirada dos americanos do Vietnã. Morte. Em 1976, a morte de Mao Tse-tung. 1985 foi o início do mandato de Gorbachev na União Soviética. Em 1986 temos o outro marco importante, o Ato Único Europeu. Em 1989, a queda do Muro de Berlim.
a queda do Muro de Berlim. Em 1990, a desagregação da União das Repúblicas Sociais Socialistas da União Soviética. Ainda em 1990, a reunificação da Alemanha, que estava dividida em RDA, Leste, e RFA, Ocidente. Em 1992, instituiu-se a União Europeia. E em 1995 temos o Tratado de Maastricht na Holanda. Bem, estas foram as datas que são importantes nesta questão do pós-guerra mundial aos desafios do nosso tempo, tendo em consideração o desenvolvimento económico dos países capitalistas, o crescimento do mundo socialista, a descolonização, a Guerra Fria e o Terceiro Mundo. Agora vou falar um bocadinho do dinamismo económico dos países capitalistas, especialmente o poderio americano. A partir da Segunda Guerra Mundial, a economia dos países capitalistas cresceu de forma contínua. Os Estados Unidos ocuparam rapidamente o primeiro lugar como primeira potência mundial. A nível económico e militar, a conjugação de vários fatores explica o elevado desenvolvimento da economia americana. Enorme crescimento demográfico que conduziu ao alargamento do mercado interno, aumento do poder de compra devido à subida dos salários e ao quase pleno emprego, ou seja, a existência de emprego para todos. Desenvolvimento comercial com novas técnicas de marketing e gestão, publicidade e vendas a crédito. Incremento tecnológico com proporções no setor industrial, elevada mecanização da agricultura. A riqueza em recursos naturais, fontes de energia e minérios. Dinamização da indústria que levou à formação de empresas gigantescas e as chamadas sociedades multinacionais, que se tornou mais evidente entre os anos 1950 a 1970. Nos setores da energia, eletricidade, petroquímica e nuclear, agroindustrial, têxtil, eletrónica, os computadores, a aeronáutica e a indústria aeroespacial. Em resultado desta prosperidade económica, a produção em massa nos Estados Unidos atingiu níveis impressionantes, que possibilitou a descida de preços e a subida de salários para a maior parte dos americanos e, consequentemente, boas condições de vida. Tornou-se usual a compra de uma televisão, frigorífico, máquina de lavar, até mesmo um automóvel, criando estilo de vida próspero, American Way of Life. Muito divulgado pelo cinema, música, televisão, literatura nos países capitalistas. Também as dificuldades da sociedade americana. Já agora, a década de 70 marcou o início da crise económica e social dos Estados Unidos. Foram vários os fatores que estiveram na sua origem. A incapacidade de vencer a Guerra do Vietnã de 1961 a 1975 e a forte contestação que daí resultou dentro do próprio país.
a concorrência do Japão e dos países industrializados, a subida acentuada do petróleo em 1973, que se fez ressentir toda a economia mundial. Contudo, nos anos de 1980, a economia americana conheceu novamente um crescimento com o desenvolvimento da informática e da eletrónica, etc. Falar aqui um bocadinho do projeto da Nova Fronteira. O projeto da Nova Fronteira, por John F. Kennedy, 1917-1963, foi o 35º Presidente dos Estados Unidos, que assinando em 1963, foi o responsável por este novo projeto da Nova Fronteira e pela entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Neil Armstrong foi o primeiro homem na Lua em 1969. Foi também uma coisa interessante que aconteceu nesta guerra. Portanto, também destacar na Guerra do Vietnã, de 1965 a 1975, portanto 10 anos de Guerra do Vietnã. No final de 1966, quase 400 mil soldados americanos lutavam nesta guerra, que só terminou quando os comunistas do Vietnã do Norte reivindicaram a reunificação do Vietnã do Sul e o ocuparam. Cartaz de propaganda francês que a favor da paz Vietnã, ou seja, a França de certa maneira apoiava a paz. Portanto, já vou falar também um bocadinho do Japão. Japão no pós-guerra. No final da Segunda Guerra, o Japão era um país quase totalmente destruído e com uma economia paralisada. Cerca de 2 milhões de mortos, 80% das cidades foram bombardeadas, 80% da indústria destruída pelo seu império colonial, na China, na Coreia e nas Ilhas do Pacífico foi perdido. Tadinhos dos japoneses nipónicos. Em 1945, de 1945 a 1950, esteve sob a ocupação dos Estados Unidos, sujeito ao governo do general MacArthur, que procedeu à reconstrução e democratização do país, tomando para isso uma série de medidas. Ou seja, no Japão, o estabelecimento de uma Constituição que garantia a liberdade e os direitos dos cidadãos, reformas no ensino no sentido de preparar os cidadãos para o exército e para o exercício da democracia, queria dizer, destruição de terras pelos camponeses, o que levou distribuição de terras pelos camponeses, o que levou ao aumento da produção. Ajuda económica em maquinaria, matérias-primas e apoio técnico por parte dos Estados Unidos, tendo em vista o desenvolvimento industrial. Estas reformas contribuíram para a rápida recuperação da economia japonesa.
milagre japonês. O que é um milagre japonês? Entre 1950 e 1973, o Japão assistiu a um crescimento económico tão espetacular que passou a aplicar-se a expressão milagre japonês. Em 1968, o Japão já se tornara a terceira potência económica mundial. E em 1984 passou a segunda. Além do auxílio económico dos Estados Unidos, outros fatores explicaram este milagre, que foram a mão de obra abundante, disciplinada e trabalhadora e com um elevado nível de escolaridade, estabilidade política e cooperação entre o Estado e as grandes empresas através de uma política protecionista em relação à concorrência estrangeira, progressos tecnológicos nas áreas da eletrónica e da robótica. A economia japonesa progrediu sobretudo na construção naval, nas indústrias do automóvel, eletrónica, nos instrumentos de precisão e no setor têxtil. Muito bem. Milagre japonês. Ai. Começou com calor, agora já está a começar a fazer frio. Escuro. Vou falar um pouco do nascimento da Comunidade Europeia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa iniciou a sua reconstrução com a ajuda do Plano Marshall, o que resultou num período de crescimento económico que durou cerca de 30 anos. Contudo, os Estados Unidos reforçam a sua hegemonia face à Europa. Por sua vez, a Europa sentia cada vez mais necessidade de dispor de um espaço autónomo, ou seja, dispor de um espaço económico comum, capaz de competir com as superpotências mundiais, o que levou a França a propor um projeto para a construção de uma Europa unida. Os franceses Jean Monnet e Robert Schuman, primeiro-ministro, propõem em 1951 a criação da CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, à qual aderiram 6 países com a assinatura do Tratado de Paris: França, Itália, República Federal da Alemanha e Benelux, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Ou seja, o Benelux são 3 países: é a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Neste tratado ficou estabelecido que o carvão e o aço poderiam circular entre os Estados-membros sem pagar impostos. Bem, como é que se deu a expansão da Comunidade Europeia? Em 1957 foi aprovada pelos 6 o Tratado de Roma, que instituiu a CEE, Comunidade Económica Europeia, e a Euratom, Comunidade Europeia de Energia Atómica. Este tratado garantia a criação de um mercado comum, com a abolição progressiva dos direitos alfandegários e a livre circulação de pessoas, serviços e mercadorias. Com o objetivo de garantir o crescimento da produtividade agrícola, a CEE criou em 1962 a PAC, Política Agrícola Comum. Devido ao sucesso económico da CEE e do mercado comum, outros países vão requerer a sua adesão, nomeadamente a Irlanda, o Reino Unido, a Dinamarca em 1973, a Grécia em 1981, a Espanha e Portugal em 1986, a Suécia, a Finlândia e a Áustria em 1995. A CEE continuou o seu alargamento até
aos nossos dias, integrando atualmente 28 países, sendo as últimas adesões da Roménia, Bulgária, em janeiro de 2007 e a Croácia, em último. Em fevereiro de 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, cidade holandesa, procedeu-se à definição dos princípios fundamentais da Comunidade Económica Europeia, CE, Comunidade Europeia, que passou a chamar-se UE, União Europeia. Este tratado assegura a união política, económica e monetária, assente numa moeda única, que é o euro. Contudo, o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia não aderiram à moeda única europeia. Atualmente, o Governo da União Europeia funciona com os seguintes órgãos: com o Conselho Europeu, que apresenta as orientações gerais da Comunidade, com o Parlamento Europeu, com funções consultivas legislativas, a Comissão Europeia, que executa as decisões aprovadas pelo Conselho Europeu, e o Tribunal de Justiça Europeu, que controla a aplicação das leis comunitárias e julga os casos de litígio. Ver se consigo aqui resumir um pouco deste processo eleitoral, faz um pouco de confusão. O Conselho Europeu é constituído por chefes de Estado e de Governo dos países membros da União Europeia. Define orientações e prioridades políticas. Designa na Comissão Europeia, o Parlamento Europeu dá pareceres e legisla alguns casos. Quem elege os representantes do Parlamento Europeu são os cidadãos europeus por sufrágio universal. O Conselho Europeu envia ao Conselho de Ministros, que decide e aprova, e por seu lado o Conselho Europeu designa o Tribunal Europeu, que regula conflitos, fiscaliza e aprovação das leis comunitárias. Também ainda o Conselho Europeu envia ao Tribunal de Contas. É assim um processo um pouco confuso de explicar, mas o importante são as instituições e que elas funcionam. Bem, tinha aqui um bocadinho para falar ainda das sociedades ocidentais em transformação, o alargamento do setor terciário. A partir dos anos 1950, as transformações económicas dos países industrializados originaram mudanças na sociedade, assim como um grande desenvolvimento tecnológico e científico. Com o crescente mecanismo da agricultura e indústria, o número de agricultores operários diminuiu consideravelmente, enquanto a população ativa ligada ao setor terciário aumentou de forma acentuada. Devido a um elevado consumo de bens e serviços, surgiram novas profissões relacionadas com o ensino, assistência social, cuidados médicos, banca, comércio, turismo, publicidade, os espetáculos, administração pública, seguros, meios de comunicação. Estas alterações levaram ao crescimento das classes sociais que passaram a constituir a maioria da população. Falar
da sociedade, do bem-estar e a atração do consumo. Com a prosperidade económica, vários Estados do mundo ocidental legislaram de forma a melhorar as condições de vida dos cidadãos nos seguintes domínios: assistência médica, subsídios de desemprego e invalidez, reforma, abono de família, apoio à maternidade, ensino obrigatório e gratuito. Esta política de proteção social do Estado contribuiu para uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Estado de Previdência, que conheceu o seu apogeu nos anos 1950 a 1960 nos Estados Unidos, com os presidentes Kennedy e Johnson. Foi posteriormente adotado nos países capitalistas da Europa. Além do bem-estar social, o Estado passou a legislar de forma a garantir o pleno emprego. Neste contexto, verificou-se a subida dos salários e um aumento do poder de compra das classes médias, que por sua vez originou um aumento do consumo. Esta sociedade de abundância e de consumo era estimulada pela publicidade, pelo marketing, pelos centros comerciais e pelas vendas a crédito, que facilitavam a aquisição de bens, além de crescente procura de produtos ligados com o bem-estar das famílias, como eletrodomésticos, televisões, automóveis, entre outros. Desenvolve-se também o fenómeno da atração pelo consumo, levando muitas pessoas a comprar produtos supérfluos e acima das suas reais possibilidades económicas. O consumismo conduz a sérios problemas ambientais, tais como o aumento de poluição, rápido esgotamento de recursos naturais. Bem, em resumindo, o que é o Estado de Providência? Direitos sociais, uma segurança social, com abono de família, subsídios de maternidade, desemprego, pensões de reforma. Direitos sociais a nível da assistência médica, com maior distribuição da riqueza e sociedade de bem-estar. Outros direitos sociais, a educação física e a habitação social. Para cá. Ai, a noite já vai longa. Também podemos falar de alguns problemas da juventude, de situação das minorias. Problema da juventude. Na década de 60, largos setores da juventude manifestaram-se a acender a luz. Acertei com o botão. Bem, os problemas da juventude. Na década de 60, largos setores da juventude manifestaram-se contra a sociedade do consumo, uma vez que perduraram as desigualdades sociais, raciais, injustiças e as intolerâncias. Também protestaram contra a desumanidade da guerra. Por exemplo, a guerra da Coreia e do Vietnã. Contra os valores da geração dos seus pais. Em consequência, surgiram vários movimentos contestatários, entre os quais destacou o movimento hippie, oriundos das classes médias de grupos intelectuais que defendiam a liberdade, a paz, o amor, sem preconceitos. Uma forma de vida simples ficou célebre no slogan divulgado pelos movimentos de juventude dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã: Make love, not war. Make love, not war. Que acabou por contribuir para algumas mudanças na opinião pública e influenciar a música e a moda. Mais tarde, a guerra do Vietnã foi também contestada em manifestações nos Estados Unidos e na Europa e no Japão.
Em França, em maio de 1968, a revolta estudantil adquiriu um significado político. Iniciou-se nas universidades de Paris e rapidamente se espalhou por toda a França. Os jovens, que contaram com o apoio de vários setores do aparelhado, pretendiam alterar profundamente a sociedade e os valores da vida. Está mesmo frio. Quanto à situação das minorias, apesar do crescimento económico da sociedade de consumo dos países industrializados, continuava a verificar-se a marginalização das minorias étnicas, o que resultou numa série de conflitos ao longo dos anos 1960. Nos Estados Unidos, os negros e imigrantes do sul americanos, os índios, mexicanos, porto-riquenhos lutavam contra a segregação racial, que discriminava por pertencer a raças e etnias diferentes. Exigem que lhes fossem reconhecidos direitos iguais aos dos brancos. Nada mais justo. Na Irlanda do Norte, os católicos lutaram contra a segregação religiosa e política, situação que também se repetiu em vários países islâmicos, como a Indonésia. Ao longo dos anos 1960, a comunidade negra dos Estados Unidos, chefiada por Martin Luther King, 1929-1968, organizou inúmeras manifestações pacíficas de protesto pela igualdade de direitos cívicos. Com o direito de voto, acesso ao ensino, cargos políticos e públicos, igualdade no emprego. Também o movimento feminista conheceu grande crescimento nos anos 1960. As mulheres nos Estados Unidos da Europa reivindicavam a igualdade dos direitos cívicos, profissionais e o direito de abortar e um papel ativo na sociedade. Bem, preciso respirar. Eu vou fechar a janela. Está muito frio. Já volto a falar de um mundo comunista e desenvolvimento dos bloqueios e das rupturas, etc. Fogo! Que dia! Bem, já devem estar cansados de me ouvir, mas pronto, está mesmo quase a finalizar, não preparei muito mais. O mundo comunista, desenvolvimento, bloqueios e rupturas, unidade e diversidade dos países socialistas. Após a Segunda Guerra Mundial, as ideias socialistas da União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, expandiram-se sobretudo pela Europa do Leste. China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã. Nestes países constituíram-se as democracias populares, obedientes à União Soviética, que defendiam a coletivização da agricultura, nacionalização da indústria, do comércio e da banca, um regime de partido único. Nem todos os países adotaram rigorosamente o modelo soviético, como foi o caso da Jugoslávia, da China e de Cuba. Falar um pouco do não alinhamento jugoslavo. Em 1946, na Jugoslávia, o Marechal Tito e o Partido Comunista venceram as eleições. Contudo,
Tito rejeitou o modelo soviético e instituiu a República Federal da Jugoslávia. Promoveu a coexistência dos setores privado e estatal e defendeu uma política de não alinhamento em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, ou seja, não aderiu nem à NATO tinha como cabeça os Estados Unidos, nem ao Pacto de Varsóvia, que tinha como cabeça a União Soviética. Também falar um pouco da Revolução Cultural da China. Em 1949, o dirigente do Partido Comunista Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. Até 1957, a China adotou o modelo soviético, assente na coletivização das terras e na economia planificada do Estado. Com a morte de Stalin, assiste-se a uma viragem conhecida por grande salto em frente. Grande salto em frente, que procurou implantar um modelo autónomo de socialismo que ficou conhecido pelo maoísmo, de Mao Tse-tung, maoísmo, comunismo, maoísmo. Organizam-se comunas populares e camponeses compostas por famílias que repartiam entre si a exploração das terras e o trabalho industrial. Perante o fracasso desta experiência, Mao inicia em 1966 a Revolução Cultural. Destruiu todos os símbolos da cultura tradicional e impôs os valores comunistas radicais. Com o apoio do exército, dos guardas vermelhos, todos vestidos de vermelhinho, porque o vermelho era a cor associada ao comunismo. Guardas vermelhos era a juventude revolucionária. Seguiu-se um período de perseguições e de mortes aos opositores ao regime. Na China continua a vigorar atualmente o regime comunista, mas mais aberto ao mundo ocidental a nível económico. Falar da experiência socialista em Cuba. Em 1959, a Revolução Cubana saiu vitoriosa, repondo do poder a ditadura de Fulgêncio Batista. Frei de Castro instaurou um regime socialista e procedeu à nacionalização das grandes empresas americanas situadas em Cuba. Como consequência, os Estados Unidos decretaram-lhe um bloqueio económico, o que levou Fidel Castro a procurar apoio da União Soviética, URSS, consequentemente seguindo um modelo económico e político da União Soviética. A desagregação do bloco socialista e a continuação do bloqueio económico dos Estados Unidos leva Cuba a enfrentar ainda hoje profundas dificuldades que Frei de Castro procura superar através de uma aproximação à Europa.
Vou falar um bocadinho então da evolução da União Soviética, o RSS. Após a morte de Stalin em 1953, Khrushchev assume o poder na União Soviética. 3 anos depois denuncia muitos dos crimes de Stalin e liberta presos políticos. A sua política procurou melhorar as condições de vida do povo e estabelecer uma certa coexistência pacífica com o Ocidente. Em 1964 foi afastado do poder devido em grande parte ao fracasso da sua política externa, sobretudo com a China e a crise dos mísseis de Cuba. O seu sucessor, Brezhnev, de 1964 a 1982, regressou ao clima de Guerra Fria, ao culto da personalidade, adotou novos métodos repressivos. Com a sua morte, subiu ao poder, em 1985, Mikhail Gorbachev, que promoveu a modernização, a transparência, chamada Glasnost, e a reestruturação, chamada Perestroika, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com esse fim, adotou o seguinte conjunto de medidas. Primeiro, a abertura económica à iniciativa privada e ao investimento estrangeiro. Em segundo, a democratização da vida política com a legalização dos partidos da oposição, realização de eleições livres para deputados e libertação de presos políticos. Em terceiro, a renovação da administração com mão de obra qualificada. Bem, vou falar um pouco também da crise do modelo leninista. Apesar de Gorbachev reatar a coexistência pacífica e ter estabelecido acordos de limitação do armamento com os presidentes americanos Ronald Reagan e George Bush, continuaram as tensões internacionais entre a União Soviética e os Estados Unidos. A política liberalização introduzida por Gorbachev conduziu à desagregação do comunismo na União Soviética e nos países do leste europeu, onde eclodiram movimentos de independência. Sucedeu-se uma série de acontecimentos que culminaram na queda do Muro de Berlim em 1989, símbolo da separação entre a Europa Ocidental e o mundo comunista, facto que marcou o fim da Guerra Fria, o fim do Pacto de Varsóvia, e a criação e a ação do chanceler da Alemanha Federal, Helmut Kohl, tornaram possível, em 1990, a reunificação da Alemanha, que era RDA e RFA. Ficou reunida por intermédio do chanceler Helmut Kohl em 1990. Face à agitação social, os comunistas ainda tentaram apoderar-se do poder em 1991. Neste mesmo ano, 8 repúblicas da União Soviética tornaram-se independentes. A Jugoslávia, outro país do Bloco de Leste, fragmentou-se em várias repúblicas.
Depois de uma guerra civil também se assistiu à divisão da Checoslováquia em 2 estados. Bem, algumas datas importantinhas que acho que vou falar. Por exemplo, quanto ao fim da União Soviética, Mikhail Gorbachev foi presidente da República Socialista Soviética entre 1985 e 1991. Destacar a queda do muro de Berlim em novembro de 89. Marcou o fim da Guerra Fria. Derrocadas de símbolos do comunismo, por exemplo, a estátua de Lenin na Letónia em 2005. Estátuas como esta constituíam um dos maiores símbolos do comunismo, foram retiradas após o fim do modelo leninista. Também os novos países da Europa de Leste e o fim da União das Repúblicas Socialistas. O desaparecimento oficial da URSS em dezembro de 1991 deu lugar à CEI, Comunidade de Estados Independentes, que engloba 11 das 15 antigas repúblicas. A Estónia, a Letónia e a Lituânia tornaram-se independentes e a Geórgia recusou-se a fazer parte da CEI, da Comunidade de Estados Independentes. Isto cansa tanto. Bem, está quase no fim, mas entretanto ainda falo um bocadinho do terceiro mundo e da independência política e dependência económica e dos movimentos de independência. Nos anos de 1950 assistiu-se aos movimentos de descolonização que levaram à independência de muitos territórios da África e da Ásia, que anteriormente pertenciam aos países europeus. Em 1955, a Conferência de Bandung reuniu 29 países afro-asiáticos, de onde saíram as seguintes ideias desta Conferência de Bandung. A ideia de direito à autodeterminação, à liberdade e independência dos povos, ainda sob domínio das potências coloniais. A ideia da descolonização da África. A ideia de defesa de uma política de não alinhamento face às grandes potências Estados Unidos e União Soviética, reafirmada novamente em 1961 na Jugoslávia na Conferência de Belgrado. Por sua vez, a Organização de Unidade Africana, OUA, fundada em 1972, reforçou estas ideias. Os movimentos de libertação nacional espalham-se por toda a África e, na maior parte dos casos, de modo pacífico ou, em outras situações, através da guerra, como o caso da Argélia, colónia francesa que alcançou a independência em 1962, após 8 anos de luta armada. Os novos países faltava-lhes muitas vezes a unidade étnica, cultural e religiosa, o que desencadeou, em vários casos, a luta pelo poder em sangrentas guerras civis. O significado do terceiro mundo. A expressão terceiro mundo foi utilizada pela primeira vez em 1952 por Alfred Sami,
Saumi, para designar um conjunto de países da África, Ásia e América Latina que não se integravam no mundo capitalista considerado primeiro mundo, nem no mundo socialista chamado segundo mundo. Estes países, caracterizados como subdesenvolvidos, apresentavam baixos níveis de desenvolvimento nas áreas da saúde, da habitação, da educação, assim como pobreza, falta de alimentos. Contudo, neste conjunto de países vivem quase 2/3 da população mundial. Pois é. População do terceiro mundo, o Jamá, na Tanzânia, por exemplo. Escasseia água limpa, a produção agrícola, os cuidados básicos, saúde e educação. Bem, fala ainda do terceiro mundo e o neocolonialismo. Essa é que é o neocolonialismo. Vamos lá ver o que é o neocolonialismo e o terceiro mundo. A falta de capitais e de recursos técnicos condiciona o desenvolvimento dos países do terceiro mundo e alimenta o ciclo vicioso do subdesenvolvimento. Apesar de adquirir a independência política, muitos países afro-asiáticos continuam a depender economicamente dos países ricos, quase sempre os antigos colonializadores. Isto é, permanecem numa situação de neocolonialismo. A principal fonte de riqueza dos países descolonizados na maior parte da Ásia, África e América Latina reside nas exportações de matérias-primas, cujo preço é decidido pelos países compradores. Os países do terceiro mundo necessitam de comprar todos os produtos que não produzem nos países que não produzem aos países, necessitam de comprar esses produtos aos países desenvolvidos a preços exorbitantes. Esta situação é responsável até mesmo na atualidade pelo endividamento dos países do terceiro mundo, com a contração de avultados empréstimos, tornando-os cada vez mais dependentes das grandes potências capitalistas. Este facto contribui para acentuar o estado de pobreza destes países, o que dificulta o seu desenvolvimento. Sem mundo década de 80 e o desigual desenvolvimento do mundo. Ou seja, em resumo, problemas do terceiro mundo, acentuado crescimento da população, apesar da alta taxa de mortalidade infantil, fraco rendimento per capita, subnutrição, fome, miséria, o que contribui para o desenvolvimento de doenças endémicas e epidémicas, predomínio de agricultura pouco produtiva, setor industrial débil, falta de capitais e mão de obra qualificada, elevado número de analfabetos, acentuados contrastes económicos e sociais. Pois. Bem, vou falar agora das novas relações internacionais e do diálogo Norte-Sul. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até aos nossos dias, a comunidade internacional tem enfrentado graves problemas
destacando sobretudo a manutenção da paz e o progresso da humanidade. E nas décadas de 70 e 80 do século XX realizaram-se vários encontros internacionais. Assistiu-se a uma abertura ao diálogo Norte-Sul. Isto é, os países mais ricos, que se localizam no hemisfério norte, e os países subdesenvolvidos, que se situam no hemisfério sul. Estabelecemos relações de cooperação no sentido de diminuir as diferenças económicas entre si. Este diálogo Norte-Sul consistiu na ajuda dos países ricos aos países pobres, sobretudo no que respeita às suas dívidas externas, ao impedimento das violações dos direitos humanos e ao apoio do desenvolvimento. Por isso, em 1970, na 4ª Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, CUNCED, ou seja, as iniciais de Conferência Nações Unidas, Comércio e Desenvolvimento, os países integrados no Terceiro Mundo reivindicam uma nova ordem económica internacional. E em 1974, na 16ª Assembleia Especial da ONU, todos os países presentes aceitaram empenhar-se na sua instauração, que previa a interdependência de interesses. Em consequência, em 1975, celebrou-se a Convenção de Lomé, entre a Comunidade Económica Europeia, CEE, e 46 Estados da África, Caraíbas, Pacífico, ACP. Ficou acordado que os países da ACP beneficiariam de cooperação comercial, industrial, tecnológica e cultural, isenção de direitos aduaneiros, auxílio financeiro por períodos renováveis de 5 anos, apesar de esforços evidenciados pelo diálogo Norte-Sul, atualmente ainda não se resolveram os principais problemas dos países subdesenvolvidos. Portanto, a defesa da paz. Vamos lá. Defesa da paz. Com Gorbachev a liderar a União Soviética a partir de 1985, a política de desarmamento ganhou um novo impulso. O fim da Guerra Fria significou também o fim da bipolarização do mundo e o início de uma nova ordem internacional. Caminhava-se na defesa da paz. A defesa dos direitos humanos e da paz, um dos grandes objetivos da ONU, tem vindo a desenvolver muitas missões de paz em vários pontos do mundo. Os governos dos países da Comunidade Europeia, assim como organizações não governamentais, ONG, lutam pela mesma causa. No entanto, nos últimos anos, confrontamos com inúmeros conflitos, com as guerras em África, guerras entre a Palestina e Israel e a Guerra do Golfo, o conflito da ex-Jugoslávia e no Kosovo, as lutas nas antigas províncias da URSS e a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque. A manutenção da paz no mundo continua a ser um grande desafio dos nossos dias. Portanto, praticamente fim o meu chá. Fala ainda do Império da Ciência e da Tecnologia, conquistas e problemas.
A Segunda Guerra Mundial impulsionou a investigação científica e tecnológica, pois os países envolvidos na guerra financiaram projetos com o objetivo de terem acesso à arma mais eficaz, capaz de eliminar o inimigo. Neste contexto, muitas inovações foram aplicadas em diversas áreas: aviação, rádio, eletricidade, energia atómica e informática, telecomunicações, medicina, entre outras. É o início de uma nova revolução tecnológica e científica, com a aplicação e a divulgação cada vez mais rápida de todas as invenções. Muitas destas descobertas trazem oportunidades excepcionais ao ser humano, mas também lhe causam problemas de consciência de valores. Pois é. Massificação e polaridade na cultura contemporânea. Civilização tecnológica. O mundo nas últimas décadas foi marcado pela expansão da escolaridade e pelo acesso aos bens culturais. Os meios de comunicação social e de grande difusão conheceram uma profunda mudança que acompanha as alterações sociais e os progressos tecnológicos. A cultura contemporânea é o reflexo do progresso científico e tecnológico que passou a fazer parte do cotidiano das sociedades e inspirar a arte e a literatura. A evolução da mass media promoveu a democratização e a massificação da cultura, que se alargou à dimensão do globo. Pois é. Difusão da cultura. Crescem as oportunidades de democratização social e cultural. Grande parte da população passa a aceder aos grandes acontecimentos mundiais e ao património cultural universal nas suas diferentes áreas, etc. Isto era uma longa história. Falar também da diversidade cultural no mundo de hoje. Muito bem, eu tenho muito mais a dizer, mas vou terminar por aqui. Vou suspender o vídeo.